Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para leitores, para comentaristas, para palestrantes, para quem usa a voz de alguma forma. O vídeo de hoje trata de como limpar a voz para uma boa comunicação. Se você gostou do tema, fique no vídeo até o final. Antes de falar do tema, convido você que caiu de paraquedas nesse vídeo, o YouTube indicou esse vídeo para você e você não conhecia ainda o meu canal e você não é inscrito nele, se inscreva, tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa neste canal, dos mais de 1.500 vídeos que eu tenho disponibilizados aqui neste canal. Vamos lá então com algumas dicas para limpar bem a voz. Nós que lemos, que comunicamos com pessoas, com plateia, com assembleias, com o público em geral, precisamos cuidar da nossa voz. A voz, como qualquer parte do corpo, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser exercitada, ela precisa ser tratada com carinho, com cuidado, porque é o nosso instrumento de comunicação básico. Por isso, penso que essas dicas vão lhe ajudar a ter uma voz mais clara, mais audível e que a sua comunicação fique melhor do que já é. Vamos lá, então, com algumas dessas dicas. Bom, você é aquela pessoa que tem a prática de ler, seja na missa, seja em qualquer outro lugar, mas você, vez por outra, se depara com uma voz mais rouca, com a voz com pigar na garganta, com vontade de tossir, enfim, com várias coisas que incomodam na hora da fala. Isso é muito natural para qualquer pessoa, mas esses probleminhas podem ser solucionados com um bom exercício com a voz. E a primeira coisa é tomar água com frequência. Sobretudo quando você tem uma palestra um pouco mais longa, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora de fala, você precisa ter ali uma jarra de água, um copo de água para ir lubrificando a garganta à medida que você fala. Isso é algo muito importante para que a voz saia clara e audível. E para não agredir a sua garganta, as cordas vocais ou as pregas vocais. A água vai lubrificando. Eu me lembro que quando eu comecei, há mais de 20 anos, fazendo palestras, eu não tomava água. Falava 2 horas, 3 horas o dia inteiro e quando chegava à noite, no outro dia, eu estava sem voz, com a garganta muito irritada e se eu tivesse um segundo dia de palestra, era um sofrimento terrível. Agora, quando eu vou a uma palestra, a primeira coisa que eu peço, uma jarra com água e vou tomando durante a minha fala. Isso é importante. Agora, mas se você vai fazer apenas uma leitura na missa, que é 3 minutos no máximo, é importante que antes você tenha tomado água, antes de ir para a missa, porque ali você já limpou um pouco a sua garganta. Então, você vai fazer leitura na missa, tome água antes de entrar na igreja. Essa é uma dica básica. A outra dica é não forçar a voz, falar naturalmente. A tendência nossa, muitas vezes, eu digo nossa porque eu tenho muito essa prática, quando estou diante de uma assembleia, forçar a voz. Por isso que é importante um microfone. Falar naturalmente não força a nossa voz. Por isso, quanto mais naturalmente falarmos, mais a nossa voz sairá tranquila, serena, sem agredir a garganta, sem ser prejudicada. Então procure falar naturalmente. O que é falar naturalmente? É não gritar. E aí quando eu digo gritar,
Às vezes eu estou falando literalmente de gritar mesmo. Tem pessoas que gritam com a outra, que gritam com criança. Por que professores de ensino fundamental, ensino médio, acaba prejudicando a sua voz? Porque tem que gritar muitas vezes numa sala cheia de crianças com barulho. Catequistas, por exemplo, que tem uma sala cheia de crianças e às vezes precisa forçar a voz, chamar a atenção várias vezes. Isso vai agredindo a voz. O catequista nem tanto, porque às vezes o encontro de catequese é uma vez por semana, mas o professor, a professora, não, é todo dia, numa sala de aula, o dia inteiro. Então, a sua voz é prejudicada se ela não souber esses recursos básicos, né? Não forçar a voz, não gritar. Outro ponto importante é descansar a voz. Descanse a voz, porque uma voz descansada é uma voz agradável de ser ouvida. Você vai fazer uma leitura, vai dar uma palestra, vai dar uma aula. Se a sua voz estiver descansada, ela vai se tornar muito mais agradável para você e para quem está te escutando. Então, descanse sempre a sua voz. Outra recomendação é não falar muito tempo sem interrupções. Você vai dar uma palestra, vai fazer uma conferência, 1 hora de conferência. Você tem que administrar muito bem a sua voz para falar 1 hora, 2 horas, sem agredir a voz, sem forçar a voz. E aí aqueles recursos que eu disse anteriormente, da água, etc., mas também com pausas. As pausas são muito importantes. Quando eu estou numa palestra, eu gosto muito que a assembleia, o público, interaja comigo. Porque à medida que alguém está interagindo, a falar, a minha voz está descansando. Eu estou dando aquela pausa necessária. Isso torna a fala e a palestra menos cansativa. Então, essa dica é importante para você que dá palestras. Motive a assembleia, o público, a interagir, a fazer perguntas, a fazer colocações, a partilhar situações a partir do tema tratado, porque isso ajuda muito na comunicação e no descanso da sua voz. Então, essas interrupções são importantes quando a fala é muito extensa. Eu digo isso porque eu vou a uma palestra, eu tenho a manhã inteira de palestra, das 8 às 11h30. E se eu falar das 8 às 11h30, sem interrupção, sem ninguém interagir, vai ficar cansativo, eu vou ficar com a voz muito cansada, todos que estão ali vão ficar sonolentos. Então, essa interação é muito importante em todos os sentidos, inclusive para descansar a sua voz. Outra dica importante que eu selecionei aqui é aquecer a voz. Sobretudo antes de uma leitura, antes de uma fala, uma voz aquecida, ela faz com que você se comunique melhor. Só que existe o aquecimento e o desaquecimento da voz. São esses dois exercícios. Você vai fazer um exercício de aquecimento e já não vai direto para a fala, para a palestra. Vai dar um tempo para desaquecer essa voz, para que aí ela fique no seu tom normal, para que ela fique de uma maneira muito boa de ser pronunciada, ser ouvida. E como é que nós aquecemos a voz? Nós podemos aquecer a voz com exercícios. Existem vários exercícios, só você digitar aí no Google, aquecimento de voz. Vai aparecer muitos exercícios para você fazer aquecimento com a voz. Não vou trazer aqui para não ficar muito longo, mas procure que você vai encontrar muitos exercícios bons de fonoaudiólogos que vão indicar para você fazer exercícios de aquecimento e desaquecimento da sua voz. Outra sugestão muito boa, sobretudo para quem vai dar palestras mais prolongadas, é comer maçã. A maçã,
com casca, mas aí você higieniza bem a maçã antes de comer. Comer uma fruta com casca, como a maçã, precisa ser muito bem higienizada. Mas comer uma maçã com casca, segundo fonoaudiólogos e outros especialistas, ajudam muito na limpeza da garganta, na limpeza das cordas vocais e vai ajudar você a pronunciar melhor. Então você está aí na iminência de uma palestra, uns 10, 15 minutos antes, coma uma maçã. Depois você higieniza bem a boca, porque comer antes de uma palestra, isso é muito ruim. E não escovar os dentes, não higienizar a boca, porque à medida que você fala, os fragmentos vão começar a sair e isso incomoda muito numa comunicação. Você come essa maçã com casca, higieniza bem a boca e vai para a palestra. Outra dica importante que ajuda a limpar a voz e a garganta é mastigar cravo da Índia. O cravo da Índia dá aquela sensação agradável na voz, ela é bom para a garganta, esse condimento, então um pouco antes você mastigue 1 ou 2 cravos da Índia, depois também limpe bem a boca e você vai ter uma voz muito mais limpa na comunicação. Essa dica também é importante. E outra recomendação é respire corretamente. A respiração interfere na qualidade da nossa voz. A respiração, se ela for mal feita, ela atrapalha a comunicação. Quando estamos resfriados, gripados, por exemplo, nossa comunicação fica prejudicada. A primeira coisa a ser prejudicada com uma gripe, com um resfriado, com uma infecção de garganta é a nossa voz. Por isso é importante que a respiração esteja adequada. É claro que não dá para escolher, olha, eu tenho uma palestra tal dia, uma leitura na missa tal dia, eu estou resfriado, estou com a garganta irritada. É claro que não vai dar para você fazer uma leitura com qualidade, também não vai impedir de você fazer a leitura, mas você vai sentir que a sua leitura, que a sua voz vai ficar prejudicada por causa dessa enfermidade. Então, e porque também a nossa respiração é atingida. A respiração interfere diretamente na nossa comunicação. Quando nós respiramos corretamente, nós comunicamos melhor. Outra dica importante para a limpeza da voz e para pronunciar bem as palavras é fazer o exercício de repetir trava-língua. Sabe o que é um trava-língua? São aqueles jogos de palavras que tendem a confundir a nossa comunicação. É como se fossem obstáculos a serem superados na nossa voz. Um corredor, por exemplo, quando ele vai treinar a corrida, ele coloca vários obstáculos para ir superando esses obstáculos. E uma vez não os tendo, ele corre com maior desenvoltura, porque treinou com obstáculos. Treinar a voz com obstáculos é muito importante para boa comunicação, para boa leitura. Então faça o exercício de trava-línguas. Aí fica uma outra dica. O que é um trava-língua? Digita no Google lá, fala trava-línguas. Vai aparecer uma lista de expressões que são trava-línguas. Às vezes aparece até numa leitura bíblica um trava-língua. E que a gente tropeça com naturalidade quando isso aparece. Basta que palavras similares estejam na sequência. Jesus jejuou. Aí você percebe, essas duas palavras podem confundir na hora e a gente tropeçar nessas palavras. Exercitando antes, nós ficamos treinados para falar corretamente, sem tropeços, quando nós encontramos uma espécie de trava-língua num texto bíblico, num texto que estamos lendo, ou mesmo numa fala aleatória, informal. Então, esse treino é importante, porque nos ajuda a superar obstáculos de leitura. Faça que você vai, com certeza, ficar melhor ainda na sua comunicação. Outra dica importante é
articular bem as palavras. Algo assim que, às vezes, nós não temos essa preocupação. Sobretudo quando estamos numa comunicação informal, numa conversa, engolimos palavras, engolimos S's, né? A comunicação informal, numa roda de amigos, em casa, nós não temos essa preocupação. Mas se você está a ler um texto, se você está numa palestra, se você está comunicando oficialmente, tem que ter esse cuidado de pronunciar bem as palavras, de pronunciar a palavra corretamente, de pronunciar a palavra completa, se ela é plural, dizer no plural, se ela é no singular, dizer no singular, ter preocupação com concordâncias verbais, concordâncias pronominais. Tudo isso ajuda na boa comunicação. Aí já entra numa outra seara, que é a da linguística, a da língua portuguesa, que nós precisamos também ter uma certa noção para comunicar bem. Mas na boa comunicação isso ajuda. Então, para isso é importante falar devagar. Quando falamos corretamente, pausadamente, a nossa comunicação fica limpa, fica compreensível. E a função de uma comunicação é comunicar, é que o outro compreenda. Entre o emissor e o interlocutor tem que haver uma sintonia, uma compreensão. Tenha essa preocupação quando for ler, quando for dar palestras, quando for fazer uma reflexão em público. Outros estão te ouvindo, você está comunicando com outras pessoas. Então tome esse cuidado, fale devagar, fale com calma, abra bem a boca para falar. Tem pessoas que falam com a boca fechada. E isso também é um problema, porque às vezes é por timidez, por medo, por receio, por insegurança, uma série de fatores que interferem na nossa comunicação correta, na nossa comunicação clara. E quando esses elementos se apoderam de nós, a timidez, o medo, o receio, a insegurança, aí nós falamos palavras truncadas, cortadas, com medo. Por isso, procure ter esse cuidado também. Fale com a boca bem aberta. E depois, repare se você não tem assim exageros na fala. Exageros no sentido de forçar muito a voz. A voz forçada, ela acaba também prejudicando as cordas vocais. E se torna algo muito cansativo, tanto para quem fala, obviamente, tanto para quem está ouvindo. Então fica essa dica também. Agora, uma dica infalível: não fume. Pessoas fumantes têm as suas cordas vocais prejudicadas, naturalmente. Naturalmente, entre aspas, né? A nicotina, o cigarro, a fumaça, em si, uma série de elementos aí nocivos para a garganta, faz com que o cigarro traga essas situações. Então procure, se você é fumante, aí já fica um pouco mais difícil, mas evite o cigarro, porque o cigarro atinge diretamente a voz. E outra, porque também dá uma tosse, né? Quem fuma tem tosse frequente. E isso atrapalha a comunicação. Imagine um padre fumante, na hora da missa ele vai ficar tossindo, na hora da sua homilia ele vai ficar tossindo. E um leitor a mesma coisa, vai querer ficar limpando, fazendo esse tipo de exercício na hora da comunicação, na hora da leitura. Isso prejudica. A limpeza da garganta você faz antes de ir para uma leitura e não na hora da leitura. Então tome esse cuidado também. E cuidado também com a alimentação. Aqui já é uma coisa muito mais ampla, mas tem algo que pode prejudicar diretamente. Por exemplo, se você consome coisas muito geladas, toma água muito gelada, se você toma bebida alcoólica, sobretudo bebida alcoólica com frequência, isso vai prejudicar a sua comunicação, as suas cordas vocais, ela vai fazer alguma alteração.
Ou então bebidas ou comidas muito quentes, isso também pode prejudicar. Vou pegar um exemplo do chimarrão que os gaúchos tomam, que as pessoas do sul costumam tomar. Você vai a uma palestra tomando chimarrão, você pode prejudicar a sua comunicação tomando aquela água quente. E isso também, é claro que é cultural, e geralmente um gaúcho, uma pessoa gaúcha vai falar com uma cuia de chimarrão do lado, mas isso também interfere na comunicação, pode interferir na comunicação, porque é uma água quente que está ali o tempo todo. Ao tomar água, você tem que tomar água em temperatura ambiente, nem quente e nem gelada. Água em temperatura ambiente, que é a mais indicada para a limpeza da garganta, para uma boa comunicação e para a saúde. Então aqui estão algumas dicas para limpar a garganta na hora da comunicação. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com comunicadores e deixe também aí embaixo comentários, né? Dicas que você tem para melhorar a limpeza da sua garganta na hora da leitura, na hora da comunicação. Porque todos nós temos, eu vou colocar entre aspas aqui, sujeiras, né? Situações que fazem com que a nossa voz fique prejudicada na hora da comunicação. E por isso é importante fazer uma boa limpeza da garganta antes da comunicação, nunca durante. No caso de leituras, de palestras, isso não é legal fazer, não é elegante e é desagradável. Por isso faça antes esse exercício, para que na hora você possa fazer uma ótima comunicação e todos entendam aquilo que você está comunicando, seja através de uma leitura, seja através de uma palestra. Esse vídeo, então, tem essa finalidade, trazer dicas para ajudar a boa comunicação através da limpeza da voz. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year.